A igreja nada mais é do que o corpo do próprio Cristo. É o que nós vemos em João capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Esse discurso de Jesus vai se tornar mais claro à luz da instituição da Eucaristia. Aqui ele fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Era naturalmente linguagem estranha aos ouvidos dos discípulos, pois para eles beber o sangue, centro da vida, era severamente proibido. Ao instituir a Eucaristia, Jesus cumpre a promessa de nos dar o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Carne e sangue equivalem à totalidade da pessoa humana. Para realizar o seu desejo, isto é, para dar a sua vida para a vida do mundo, Jesus escolheu o pão e o vinho, sobre os quais pronunciou as palavras: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É como se Jesus dissesse: Isto sou eu, peguem e comam. A Eucaristia é forte apelo à comunhão dos cristãos. Estes constituem a Igreja, e a Igreja é corpo de Cristo. É um simbolismo muito importante este da Eucaristia, que para os católicos não é apenas símbolo. Acontece algo ali milagroso, que na teologia chamam de transubstanciação, que a matéria permanece a mesma, mas a substância se transforma. O pão não é mais pão, é a carne, corpo de Jesus, e o vinho não é mais vinho apenas, é o sangue do Cristo. O que importa aqui é que isso leve a pessoa que comunga, que participa desta refeição, a viver em comunhão. De nada adianta participar da Eucaristia ou, em outras religiões, participar da ceia ou de outros ritos, outros cultos, se isso não for traduzido na prática. Se a pessoa não consegue viver em comunhão, em solidariedade, em fraternidade. Infelizmente, todos nós conhecemos alguém que frequenta muito a igreja, seja ela qual for, mas na vida cotidiana tem dificuldade de se relacionar. E não somos nós que devemos julgar, é claro, mas a gente percebe, muitas vezes, uma certa incoerência com aqueles que participam religiosamente de um culto, de uma celebração, de uma Eucaristia, e no mesmo dia ou no dia seguinte, durante a semana, aquilo parece que não vale de nada. Trata mal as pessoas, agride, ofende, diz impropérios, enfim, tem uma vida que mais assusta do que acolhe, mais apavora do que se solidariza. Então a Eucaristia é um chamado à comunhão. A participação na igreja deve ser compreendida como participação no corpo de Cristo.
E Cristo é a cabeça desse corpo. Depois São Paulo fala em uma de suas cartas. Cristo é a cabeça e nós somos que os membros deste corpo, deste grande corpo de Cristo que é a igreja. Viver em comunhão não é fácil. É um desafio. E aquele que comunga, que celebra, que participa da vida religiosa, o desafio é ainda maior. O exemplo deve ser mais exigido, mais seguido e mais perseverante. Se você gostou, curta lá a nossa página do YouTube.